Postulantes à mesa diretiva da Câmara de Vereadores a partir do ano que vem se apresentam à imprensa através de entrevista coletiva. Na edição de hoje, uma reportagem especial para você entender todos os passos da reforma da Previdência proposta pelo presidente Michel Temer. A empresa responsável pela coleta de lixo promete paralisar serviços se repasse da Prefeitura não for realizado. Na série Prefeitos, vamos conhecer um pouco mais da gestão do prefeito Evandro Gava de Nova Veneza. E ainda os destaques da semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, 23 de dezembro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Vereadores postulantes à mesa diretiva da Câmara de Vereadores a partir do ano que vem fecharam um acordo e montaram uma chapa. Os parlamentares se apresentaram hoje à comunidade através de uma entrevista coletiva. A reportagem é da jornalista Morgana Salvador. Em entrevista coletiva para a imprensa, os vereadores eleitos que representam a oposição se reuniram para apresentar a chapa que teria interesse em assumir a presidência da Câmara de Vereadores em busca de defender a independência do poder legislativo. Nós deixamos muito claro que nós não estamos levantando nenhum muro, nós estamos quebrando correntes. Isso significa dizer o quê? Esse grupo se reuniu pela independência, pela autonomia da Câmara de Vereadores. Nós não estamos falando de bloco de oposição, nós não estamos falando de votações fechadas, nós estamos falando de autonomia da Câmara. Segundo informações nos bastidores, Clésio Salvaro haveria sugerido que vereadores do PMDB criassem uma chapa para disputar a presidência. Eu, como interlocutor da bancada do PMDB, eu fui bem taxativo para ele no seguinte, de que nós do PMDB, vereadores e convivendo junto à sociedade de Criciúma, em todos os meios, esse não era o desejo da sociedade no todo. A sociedade entende que o prefeito deve cuidar do executivo e o legislativo cuidar da parte dele, que é o legislativo. Ser um poder independente. Isso eu deixei bem claro para ele que não era bom para ele. E que a sociedade não estava vendo com bons olhos isso. E o PMDB estava fora. O PMDB não ia fazer parte desse grupo dele, dessa chapa constituída por ele. Essa nova chapa foi formada após uma reunião que aconteceu na casa do futuro prefeito, Clésio Salvaro, em que ele haveria apresentado como deveria seguir os trabalhos na Casa Legislativa. E desta reunião, vereadores do PMDB começaram a debater sobre essa situação, na tentativa de manter a independência. Havia uma possibilidade de nós montarmos uma chapa, e que essa chapa ela poderia fluir desde o momento que nós sentássemos e que o nosso objetivo fosse único. E aí nós começamos a conversa entre nós todos aqui, todo mundo sentou, foi escutando, dialogando, e aí a partir desse momento nós pegamos e realmente definimos. Naquela oportunidade que nós voltamos a falar com o Clésio, nós quatro, quando nós chegamos e fomos claro para ele que nós não iremos fazer parte, ali o partido, a bancada do PMDB, já definiu que eu seria o candidato a presidente. Isso é uma maneira de nós confundir, inclusive, a cabeça de cada um de vocês, para que ninguém soubesse dessa nossa montagem, dessa chapa aqui que nós queremos, até para evitar, como dizem, esses assédios, essas coisas aí que está acontecendo. Então, realmente, Anderson, de lá nós já saímos já procurando tornar um grupo independente para que a Câmara seja realmente independente. Vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo, a Previdência Social. Você vai entender quais os caminhos que essa reforma vai percorrer daqui para frente até chegar ao Senado. O governo conseguiu que a proposta fosse aprovada na Comissão de Constituição e Justiça.
houve muita negociação e a previsão é muito mais conversas ao pé do ouvido, porque até alguns parlamentares dos partidos da base aliada articulam mudanças no texto enviado pelo Executivo. Mesmo assim, a estimativa do governo é de que o projeto seja aprovado no primeiro semestre do ano que vem. Para o Palácio do Planalto, a medida é urgente. Atualmente, mais de 55 milhões de trabalhadores na ativa contribuem para garantir o pagamento de mais de 33 milhões de aposentados e pensionistas. É pouco, porque a população está envelhecendo. É por isso que a principal mudança é a que estabelece uma idade mínima de 65 anos para todo mundo. Pelo menos por enquanto, não haverá diferença entre homens e mulheres. Mas as regras para os políticos, militares, bombeiros e PMs serão tratadas em outro projeto. Vários parlamentares do PSDB, PMDB, PPS e PV querem derrubar justamente a idade mínima, além do aumento do tempo de contribuição, que hoje é de 15 e vai passar para 25 anos. O valor das aposentadorias será calculado pela média de todos os salários de contribuição. Quem quiser se aposentar com 65 anos e provar 25 de contribuição, vai receber 51% da média. Se continuar na ativa, receberá 1% a mais a cada ano. E quem quiser o valor integral, terá que provar que contribuiu durante 49 anos. Outras mudanças propostas. Para quem está trabalhando, haverá uma regra de transição. As pensões serão a metade do valor da aposentadoria de quem faleceu, mais 10% por filho dependente. Não será permitido acumular pensão e aposentadoria. E o pagamento dos trabalhadores rurais passará a ser obrigatório. Os partidos garantem que não querem desfigurar a proposta para que o governo possa economizar cerca de 740 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Durante o recesso parlamentar, os técnicos irão aprofundar os estudos, fazer cálculos e projeções sobre o impacto das medidas. A intenção dos parlamentares é apresentar uma emenda ao relator da PEC durante a comissão especial, que será instalada em fevereiro, após as eleições presidenciais da Câmara e do Senado. O deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, é o nome cotado para ser o relator da proposta. A instalação da comissão no próximo ano foi resultado de um acordo na Comissão de Constituição e Justiça entre os partidos da base e da oposição. Esta emenda constitucional não tem o dom ou o defeito do oportunismo, nem do casuísmo. Razão pela qual eu acho que o requerimento deveria ser considerado. Talvez se coubesse se discutir isso numa convocação de Assembleia Nacional Constituinte, mas não nesse momento dado agora, porque ela não tem serventia nenhum, nem para o debate político da casa e nem serventia nenhum para ajudar o Brasil a sair da crise. Para o governo, o ideal seria começar logo as discussões do mérito para abreviar o cronograma. Mas a oposição só retirou as obstruções quando ficou garantido que o próximo passo da reforma será no ano que vem. Esse acordo é bom para nós, para a gente poder ganhar tempo e armar estratégias para a gente poder derrotar esse golpe contra os trabalhadores brasileiros. Entenda agora o caminho que a reforma deve percorrer daqui para frente na Câmara até chegar no Senado. A reforma da Previdência passa por 3 fases na Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça já foi. Agora é na comissão especial, formada por 30 deputados. Especialistas e representantes da sociedade serão convidados para debater as mudanças propostas pelo governo. Na comissão especial, os deputados também podem sugerir mudanças no texto, as chamadas emendas. 30 dias depois, deverá haver a votação. As mudanças devem ser aprovadas por pelo menos 16 deputados. E a última fase é o plenário da Câmara, onde a discussão é principalmente política. Todos os 513 deputados poderão falar e, como existem vários instrumentos para acelerar ou frear o debate, é provável que a discussão demore pelo menos 2 meses. Para aprovar a matéria, são necessários 308 votos em 2 votações. Se tudo estiver certo, a proposta será encaminhada ao Senado. O governo diz que qualquer atraso na aprovação da reforma é ruim. Os custos da Previdência não param de crescer. Nos últimos 12 meses, a Seguridade Social, que engloba não apenas a Previdência, mas também a assistência social e a saúde, apresenta um saldo negativo de 243 bilhões de reais, o que representa 3,9% do PIB. A realidade hoje é que a Previdência
que faz parte desse conjunto, né, está com um déficit crescente que aumenta o déficit do conjunto, que é financiado ao final, né, por outras fontes de receita da União, né, uma vez que essas despesas são realizadas, estão lá no orçamento. O que você tem hoje, na realidade, é que o Tesouro está complementando os recursos necessários para o financiamento da Seguridade Social e que este financiamento tem se desenvolvido de uma maneira onde a Previdência está retirando capacidade de financiamento nas demais áreas da Seguridade Social. A seguir, na série Prefeitos, vamos conhecer um pouco mais da gestão do prefeito Evandro Gava de Nova Veneza. Novo impasse entre Prefeitura e a empresa responsável pela coleta de lixo em Criciúma. E, novamente, quem deverá sofrer as consequências deverá ser a população. Acompanhe. E, novamente, a coleta de lixo volta a preocupar a sociedade criciumense. Sem receber os repasses da Prefeitura, a RAC, empresa responsável pela coleta na cidade, irá paralisar os serviços a partir deste sábado. A informação foi confirmada via telefone por Rodolfo Bach, diretor da empresa. Rodolfo alega que o repasse feito pela Prefeitura no valor de R$250 mil é irrisório se comparado ao montante de aproximadamente R$5 milhões devidos pelo passo. Os assessores da Secretaria de Comunicação da Prefeitura informaram que, além do repasse realizado ontem, outro repasse será realizado na próxima semana. O governo de Criciúma ainda informou que espera uma resposta positiva da empresa e que a mesma não paralise a coleta durante o final de semana. No 5º capítulo da série Prefeitos, vamos acompanhar um pouco mais das ações promovidas pelo chefe do executivo da cidade de Nova Veneza. A reportagem é de Morgana Salvador. Um pedacinho da Itália em solo brasileiro. Nova Veneza possui aproximadamente 13 mil habitantes. Com uma população acolhedora e uma cidade charmosa por natureza, atrai muitos turistas e apaixonados durante todo o ano. Algumas melhorias foram feitas para fazer com que os caminhos de Nova Veneza entrassem nos planos dos turistas. Nós temos uma das rotas mais bonitas do mundo, eu posso assim dizer, que é essa encosta de serra com suas cachoeiras, seus sítios, sua natureza. Então essa rodovia ela é uma rodovia que para o turista vai facilitar o acesso a esses pontos turísticos. Então foram obras fundamentais e que a gente sabe que deixa a marca na vida das pessoas. O grande segredo foi despertar no cidadão que mora em Nova Veneza essa visão de que nós somos um município diferenciado e que a nossa cultura, da dança, da música, do canto, do jeito de ser da gente, do acolhimento da gente, é um diferencial que atrai as pessoas. Durante os últimos 4 anos, 80% das escolas começaram a atender em período integral, sem falar de outras melhorias que foram realizadas em favor da educação do município. Fomos agraciados com o Prêmio Amigo da Criança pela Brinc. Isso nos orgulhou muito porque fizemos grandes investimentos na área da educação, criando período integral, mudando toda uma concepção de educação. E isso fez com que a gente pudesse ter um avanço de 2 pontos no IDEB. Isso é muito grande em relação ao que se faz, de crescimento no IDEB. O sistema da saúde passou por uma modernização no sistema, ação que o chefe do executivo fez questão.
Na área da saúde a gente modernizou, a gente buscou melhorar a estrutura física das unidades básicas de saúde, a gente implantou a informatização em toda a rede de saúde para agilizar a informação. Saúde é uma coisa que não pode esperar, então você tem que ter agilidade. E aproveitamos essas tecnologias de hoje para facilitar a vida do cidadão em relação à saúde. A cidade vem se desenvolvendo e alguns aspectos na infraestrutura vêm para atender essa demanda, como a pavimentação principalmente nas vias rurais, que vem trazer qualidade de vida para os moradores. Na infraestrutura foram obras importantes e agora vamos entregar mais 11 obras até o fim deste ano, em especial uma obra que para mim tem um carinho muito grande, que é a ponte Dei Morosi, né? Um resgate histórico, onde em 1936 foi construída uma ponte, onde era um atrativo turístico, mas principalmente os jovens, os casais jovens se encontravam aí e dali surgiram as famílias de hoje. As obras de pavimentações, né? Nós fizemos o segundo acesso ao centro de Nova Veneza, desafogando o centro mesmo, a praça nossa, né? Também a rodovia que liga Nova Veneza ao interior, né? Os 14 quilômetros que a gente pôde buscar o recurso, não conseguimos executar ainda, faltam 6 quilômetros, mas está tudo pronto para ser executado o restante desta obra, que ela é fantástica em todos os sentidos. A modernização de toda a gestão era um dos principais projetos do prefeito, que não conseguiu colocar na prática esse sonho que iria beneficiar toda a população. Aproveitar a tecnologia e quebrar alguns paradigmas que existem dentro da gestão, dentro do serviço público. Conseguimos fazer um pouco na saúde, na Secretaria de Saúde, informatizando, mas precisa em outros setores da administração, precisam ser modernos, precisam ser mais ágeis, precisam ter mais equipamentos. Modernizar a gestão pública era o desafio que eu não consegui por completo. E eu tenho certeza que os próximos governantes também precisam pensar desse jeito. A seguir, as notícias que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir as notícias que ganharam destaque durante a semana no sul do estado. Segunda-feira, governo de Nova Veneza confirma: ponte Dei Morosi será finalizada e entregue à população nos próximos dias. Era um ponto de encontro, era um atrativo para as pessoas que vinham do interior à missa no domingo, e ali eram marcados os encontros da juventude. Era o lugar que tu poderia encontrar, namorar, e, enfim, a gente tem muitas histórias bonitas de famílias que foram concebidas nesse ambiente. Em tempos de crise, economia durante a ceia de Natal virou regra na maioria dos lares brasileiros. A sua ceia de Natal e de Ano Novo é encerrar e comemorar o final de um ano que muita gente passou endividado. Então, ao fazer suas compras, não vai usar cartão de crédito, não vai fazer novas dívidas para comemorar um ano que passou endividado, iniciando um ano com novas dívidas. Terça-feira, situação dos trabalhadores do Hospital Santa Catarina e Casa de Saúde do Rio Maina preocupa a presidente do Sindicato dos Profissionais da Área da Saúde. Nossa preocupação é rescindir quem é que vai pagar a rescisão, né, e quem é que vai rescindir, até porque o ISEV diz que isso é uma sucessão que eles não vão demitir ninguém, e não demitindo, como é que vai ficar essa situação? Em assembleia, ex-trabalhadores da Criciúma Construções recebem parte das indenizações trabalhistas. Agora é uma realidade, os cheques já estão prontos,
o dinheiro está na conta, então os trabalhadores já vão sair daqui hoje com o cheque na mão para fazer as suas compras e gastar, que o dinheiro é deles. Quarta-feira, 99 detentos do presídio Santa Augusta estão aptos a desfrutar do benefício de saída temporária. 47 sairão na época de Natal, 46 na época de primeiro do ano e mais 6 reclusos aí que sairão após o fim do ano, que não seria especificamente no dia 6 de janeiro. Mineiros da Coperminas protestam e pedem ajuda das mineradoras da região para que a crise financeira vivenciada pela cooperativa seja solucionada. É de sensibilizar tanto o sindicato patronal, que vinha há tempo também tentando negociar, né, junto às mineradoras, e principalmente sensibilizar as mineradoras, os mineradores, né, da questão social e trabalhista que está em jogo. Quinta-feira, Criciúma passará a contar com o Conselho Municipal para a Adolescência. O Conselho Municipal da Juventude é um conselho para tratar de políticas públicas para a juventude. O jovem de 15 a 29 anos reside no município de Criciúma. Especialistas alertam para exageros durante as ceias de final de ano. As pessoas normalmente elas tiram do dia 24 ao dia 2 como uma folga. Só que do dia 24 ao dia 2, se elas comerem tudo o que elas quiserem, elas certamente vão engordar aí 3, 4 quilos. E o Informe Região desta sexta-feira, o último antes do Natal, fica por aqui. Para você, uma boa noite, um Feliz Natal e um abençoado final de semana.